natureza morta, paisagem e retrato, né? Então, a pergunta na época foi: será que ainda é possível pintar uma natureza morta, um retrato, uma paisagem, e isso, né, se fazer contemporâneo, né? Então, acho que a investigação parte daí. Óbvio que dentro disso tem muita coisa, né? Não é, parece simples, mas não é tão simples, né? Acho que basicamente isso. E a última exposição que eu fiz foi uma exposição de retratos, retratos de grande formato no Centro Cultural em 2019, e exclusivamente de pessoas negras, né? E eu estava falando, né, contando aqui para o Ale e para o Tiago, como é que isso se deu, né? Eu comecei a fazer esses retratos, na verdade, uma série da minha família, em mais ou menos meados dos anos 90, né? E por uma série de questões, isso ficou um pouco de lado, né? Ficou guardado. Eu fiz outras séries, comentei outras coisas. E mais ou menos 2015, eu acho, eu tive uma encomenda de um retrato grande. E eu fiquei super feliz, porque era uma coisa que eu não fazia há bastante tempo, e eu retomei, né? Então, retomei de novo com os meus familiares, né? Com meus irmãos, né? Então, eu pintei um retrato do meu irmão acho que com 8 anos, e depois com 28, quase 30. E nessa eu mandei o projeto para o edital do Centro Cultural, né? Para o programa, né? Para a mostra, e fui contemplado. Então, tive a oportunidade de fazer essa exposição, que foi muito legal, teve uma receptividade muito boa, público, de crítica, né? Então, alguns trabalhos foram para coleções privadas, alguns trabalhos foram para museus e coleções públicas, né? O que me deixou muito feliz. E mais, não é tranquila a palavra, mas eu não sabia onde colocar tanta pintura grande, né? Então foi ótimo elas terem ido para algum lugar mais interessante do que tomar poeira em casa, né? E é isso, né, cara? E assim, o Centro Cultural, ele nesse aspecto, ele é realmente um divisor de águas na carreira, né? Ele é realmente uma, uma porta muito interessante que se abre. Então, quer dizer, o trabalho foi bem comentado, rodou bastante nas mídias, né? Tá legal. E isso também proporciona os convites, né? Então, dando um pequeno spoiler, eu estou fazendo uma série de retratos agora que vai para um espaço público, e em breve damos notícias. Acho que ainda não posso falar, mas o spoiler é que tem uma outra série sendo feita a toque de caixa para em breve aparecer aí. Deixa eu te fazer Acho uma que é pergunta, isso. Leo. Tenho duas experiências que eu passei, né? Quer dizer, eu queria me assumir como um artista porco, tá? Então, assim, e tem espaço para artista porco, tá? O Brecht não escovava o dente e tal, não tem problema. Pode ter artista porco, saca? Pode ter artista que usa caneta Bic, caderno universitário, não tem problema. Eu acho que não tem, Certo? não tem, não tem Estou aqui em limites. defesa dos artistas porcos, cara. Mas o que eu queria falar para você é o seguinte: teve duas experiências que eu tive muito interessantes. Uma com você e uma outra com o Baravelli. Baravelli, para quem não conhece, é um baita de um pintor, né? E já tinha feito artes plásticas também. Na época eu frequentava a casa dele, era amigo dos filhos dele e tal, etc. E aí teve uma vez que ele, que legal. E aí ele queria saber mais do meu trabalho, né? E ele tinha um ateliê lá, ele ainda tem, na verdade, ele mora lá, está velhinho lá, está muito bem, graças a Deus. E ele tem um ateliê lá, que é uma casa linda, que a mulher dele ela construiu, é uma arquiteta de primeira, era uma antiga fábrica, aquele espaço assim de sonho, né? E aí ele chegou e falou, tal, nossa, deixa eu ver seus desenhos, tal. Eu tenho papel aqui. Aí ele chegou perto de um gabinete, saca? Um gabinete assim, isso podia ser um gabinete sabe, de 18 gavetas. Ele chegou e falou assim: o
que papel você quer? Eu falei, um branco, né, cara? Um branco tá bom, né, cara? Aí já acabou a minha moral total com o cara. Acabou a minha moral total com o cara, porque o cara, né, eu deveria ter pedido um papel perdigoto, 112 gramas, né, feito com plumas e tal. E aí, eu me lembrei de uma outra situação também, que é por aí, por isso que eu queria conversar com você, que é o seguinte, eu tenho alguns surtos pictóricos, assim, né, que eu não sou como você, e é isso que me interessa, é aí que está, né? Então, de vez em quando eu pinto umas coisas, de vez em quando eu faço umas músicas, de vez em quando eu faço não sei o quê. Depois, agora estou muito feliz porque o Burke acabou de lançar um livro falado sobre os polímatas, né? Tipo, tem o Leonardo da Vinci, tem eu, sabe assim, tipo, estou bem acompanhado na conversa. E aí eu cheguei e tive um surto de pintura, tal, uns trabalhos que eu fazia, tal, fui apresentar para você. Primeira pessoa que eu pensei, cara, eu preciso apresentar para o Alê, preciso apresentar para o Alê. Aí você olhava para mim e falava assim, isso não é pintura, isso não é pintura, cara. Isso não é pintura. Eu falava, para mim é óbvio, cara, tem tinta, cara, sabe? Tem um papel aí, né, cara? Isso daí não tem pintura. E eu queria entrar nesse mérito da questão do pintor, sabe? Que eu acho que você... Porque, por exemplo, você é um cara dedicado ao pintar, sabe? Eu queria entender um pouco isso. Você pode falar um pouco sobre isso para mim? Uau! Você sabe que uma vez o nosso amigo Gui Amado fez uma pergunta desse nível. Ele falou assim, tá bom, mas do que é que você está falando? E eu não sabia do que responder. Mas, enfim, eu acho que pintar, cara, primeiro, olha, são muitas coisas. Primeiro, é uma paixão, né? Eu não era basicamente pintor, eu desenhava e tinha uma certa habilidade com materiais, então eu fazia modelagem. Eu sempre achei que eu ia ser escultor, assim, eu gostava do tridimensional. E comecei a pintar e comecei a buscar essa forma, né? Essas tridimensionalidades e ficar apaixonado pelo meio, né? E isso é instigante. Então, acho que a primeira coisa é apaixonante para mim fazer isso. Segundo, foi uma linguagem que eu me encontrei como possibilidade de expressão, né? Tudo aquilo que eu não sei dizer, eu consigo, talvez, ou eu pelo menos tento expressar pintando, né? Tem uma lógica de imagem para mim, sabe? Eu olho para imagens e elas fazem sentido, e é um sentido que não é para ser expressado em palavras, porque senão eu escreveria, né? É um sentido que ele só é possível ser expressado pintando, né? A imagem, né? Então, voltando um pouco para a exposição do centro cultural, né? E aí tentando explicar, talvez, essa, né? Então, eu olhei, comecei a pintar, falei, cara, isso faz sentido grande, né? Esses retratos não fazem sentido pequeno, né? Porque essa força, essa beleza, né? Essa potência que eu queria mostrar dessas pessoas, que são pessoas comuns, são pessoas que moram, são vizinhos, moram, né, 500 metros da minha casa, enfim, passantes, amigos dos meus irmãos, dos meus primos, tal, que são pessoas que passariam desapercebidas num ônibus ou na rua mesmo, né? Um cara passando, uma menina passando, né? Esse agigantamento, né, mostra um pouco mais dessa pessoa, né? Torna evidente essa beleza, essa força. Então, os sorrisos dessas pessoas, os cabelos, né? A forma de se expressar na vestimenta, né? Tem uma coisa tipo olhe. Eu acho que é olhe, mas é um olhe como eu olho. Tá? É assim, olha o que eu estou vendo, né? Eu estou cutucando alguém e falo, ó, eu estou vendo assim, olha que legal isso aqui, né? É chamar a atenção para essas coisas.
né? Eu tenho uma série de pinturas que são de coisas que de coisas que eu acho na rua. Galho, folha, pedra, né? Que são coisas que é lixo, ou um dejeto. Mas eu olho para aquela forma e falo, nossa, que lindo isso aqui. Aí eu agiganto isso. E aí as pessoas lá falam, nossa, que bonito, né? Eu sei que talvez elas olhem a questão do fazer, né? Da habilidade, né? Ou da fidedignidade da imagem. Mas eu acho que em alguma instância aquilo que eu olhei e falei, nossa, me chamou a atenção, uma bobagem, faz sentido, né? Talvez para aquela pessoa, porque, né? É aquilo que eu não sei, né? Eu tenho uma outra série que é feita baseadas em pinturas descascadas de paredes velhas, né? No qual eu comecei a olhar para aquilo, né? Pegando um ônibus, andando na rua, falei, nossa, isso aqui é uma pintura, né? Uma pintura no sentido artístico, né? Óbvio que uma pintura é uma parede pintada, mas inclusive nossa, foi um pintor que pintou ela. por exemplo, né? Mas, assim, só então, uma parte engraçada. Uma vez eu fui fazer um trabalho no interior e era um evento e não tinha mais lugar na cidade para ficar. Então, me meteram num lugar lá que era um... Imagina que o cara tinha um espaço, né, uma varandona, ele colocou um monte de divisória de escritório, fez uma sem teto, né, naquela altura divisória, fez um monte de quartinho, né, para botar as pessoas lá dentro. E foi o único lugar que me arrumaram para ficar. E eu com equipamento, com o diabo, eu falei, não vou ficar aqui. Né? Mesmo que 10 horas da noite eles apagavam a luz, então você não conseguia mais ler, você não podia fazer nada. Né? Era quase um presídio o lugar. E eu achei, no meio da cidade, um tal do Hotel Holiday. Yes. E o Depois Hotel foi Holiday... candidato a vereador, inclusive. Oi? Não, Foi mas não era esse. Candidato a vereador depois. Não foi esse daí, não. O Hotel era tão porco quanto, mas não era parente, eu acho. Mas, enfim... E aí, cara, eu entrei no quarto, né? Imagina que o Hotel Holiday não era muito melhor do que aquele do que eu tinha ficado lá, da varandona, mas pelo menos trancava a porta, né? Então, tinha alguma privacidade. E aí eu olhei para a parede, velho. Tinha tanta demão fina, meio transparente, de tantas cores, que eu falei, cara, isso é uma aula de pintura, mano. Olha, eu ficava olhando para a parede, eu não sabia que cor que era, se era roxo, se era lilás, se era azul, se era amarelo. Era um negócio que ficava vibrando de um tal maneira. Eu falei, cara, isso é uma aula de pintura. Isso aqui, né? Então, é um pouco isso, né? Então, esse acaso, por exemplo, do descamado, né? Eu comecei a fazer uma série de pintura sobre esse acaso, né? O acaso da pintura. Então, eu pinto num pedaço de plástico e estampo isso numa tela. Não sei o que vai sair. E aí sai alguma coisa. A partir desse alguma coisa, eu vou trabalhando. Daí eu pego outro pedaço de plástico pintado e colo ali. Sai qualquer outra coisa, que eu também não... E aí eu vou tentando equilibrar esse acaso, né? É um pouco, eu faço uma analogia com a vida, né? A vida da gente é isso, né? Você está vivendo, daqui a pouco toma uma rasteira, você toma um tombo, daí você levanta, daí você dá um jeito, né? E esse processo pictórico foi um pouco, no meu ver, parecido com isso, né? Eu tenho... Você Olha, quer falar, Bari? Vamos. sim, sim. É que você falou esse negócio do olhe, e o olhe como eu olho, né? Uhum. E como que você sabe assim, para você, né? Como que é agora num contexto social da arte, né? Porque por muito tempo a arte estava envolvida na vida social, só com uma representação, uma coisa das elites e poucas pessoas e pouco acesso. E agora a gente tem cada vez mais, fica falando, né, de processos de formação de público e tem queria entender para você assim, qual que é o papel social da arte? Quando você fala olhe como eu olho, você está pondo uma afirmação sua nessa obra, então, né? Sim, sim. 。 E como que você acha assim,
hoje em dia para você, do começo da sua carreira para hoje, como que foi essa exigência da sociedade em relação ao que é passado nas obras, né? Isso que você está falando para olhar, né? Olhe como eu olho. Como que você vê? Desde quando você começou a pintar? Porque eu vejo que também, assim, agora com essa superexposição, a gente meio que tudo meio que pode virar arte, né? Tem agora a criptoarte, né? Que são aqueles NFTs que o pessoal começou a vender como arte digital. Então, acho que foi essa semana que o fundador do Twitter vendeu o primeiro tweet dele como um NFT. Tem gente que está vendendo, né, obra de arte digital, mas a obra de arte digital, assim, a princípio é um JPEG que você pode baixar em qualquer computador. Você sabe Então, o Tony DeMarcos, sabe quem é, o Ale? o cara que faz as ilustrações da Meio e tudo mais, né? Ele está envolvido com esse papo de criptoarte aí. Eu vi umas matérias dele, é um cara muito, muito interessante. Mas desculpa, Bari. Não, então, e aí é isso. A minha pergunta no final é essa, né? Como que você vê, desde quando você começou a pintar, essa relação de sociedade, a arte como uma manifestação de uma mensagem, além só de um instante que está sendo representado ali? Só diria que assim, a pergunta que você fez entra no rol das duas anteriores que o Ale fez e o Gui fez, né? Cara, o que é arte? O que é arte? Né? É um cheio vazio, né? Uma palavra vazia e que ela cabe tanta coisa lá dentro e não para de caber, né? Mas eu acho que talvez as exigências do momento façam com que algumas características sejam eleitas, outras não, né? Sujeitos sejam eleitos, outros não, né? Eu acho que depende, por exemplo, se você for pensar, por exemplo, em arte americana do pós-guerra, né? Quando você vai lá e você cunha, né? O Greenberg, né? Cunha uma arte autenticamente americana, né? Uma arte abstrata americana, né? Com dinheiro de CIA, com dinheiro do Diabo a 4 para criar o expressionismo abstrato, para ser uma contraposição política à abstração europeia, né? Aí você tem, logo depois, a pop art, mas você tem a arte, como chama lá, do Pierre Restany, né? Aquela manifestação francesa e a inglesa, que são correlatas. Então, quer dizer, arte política nesse aspecto, né? De geopolítica, elas estão extremamente ligadas, né? Isso não é uma coisa por acaso. Se você for pensar a arte britânica ali nos anos 90, né? Damien Hirst, né? Enfim, a moçada toda de lá. E agora você tem a questão étnica e de gênero, e assim, as minorias, né? Tendo voz para mostrar as coisas, né? Então, essa é uma parte, né? Essa é uma parte da coisa. Mas essa eu acho que é uma parte, talvez, que diga menos respeito ao artista do que ao mundo da arte. Que talvez eu acho que tenha que ser feita uma distinção. Eu não vou... assim, eu tive... na minha carreira ela foi muito interessante e não, né? Porque, assim, a primeira exposição que eu fiz já foi uma exposição individual, que é uma coisa muito inusual, né? Então, eu dei uma sorte danada, né? 2 anos depois eu ganhei o prêmio, né? Fui para o Japão, né? E depois eu entrei num abismo. Fiquei anos ali tentando e dando tiro para todo lado e tentando e nada, né? Aí eu fui fazer outras coisas da vida, né? Continuei meu trabalho de uma maneira um pouco mais modesta, mas sempre ali fazendo. E agora, de novo, por essa onda de valorização, opa, mas meu trabalho sempre foi esse, nunca não mudou o tema, não mudou as características, esse é o meu trabalho, né? Então eu acho que assim, aí casou, né? Só ele deu aquela alinhada, né? A vontade, como diz a Viviane Mosé, a vontade do mundo com a minha vontade,
né? Boa. Elas se alinharam e está acontecendo. Daqui a pouco, provavelmente, desalinhe, mas eu, como artista, não, jamais deixarei de ser, independente das exigências e demandas do que está externo. Eu queria Né? fazer 2 comentários, Ale. Um é o seguinte, eu estou escrevendo um livro, eu nem sei se eu comentei com você especificamente sobre... não vou dar spoiler também, mas é basicamente sobre a filosofia do smartphone, né? Que eu acho que é uma questão relevante para hoje e tal. Estou lendo algumas questões e tal. E para isso, né, eu estudei um pouco Flusser, um pouco Sloterdijk, e uma das pessoas que eu estava estudando era a Susan Sontag, que acabou não me servindo muito, né? Apesar dela ter muito um trabalho sobre a questão da... É uma das poucas pensadoras que falou sobre uma possível filosofia da fotografia, mas não é bem o caso. E a Sontag fala um negócio muito interessante da construção do ideário, do imaginário americano, a partir da fotografia, daquelas fotografias da época da depressão e dos trabalhadores americanos. E ela fala que isso tem uma fusão com o freak show na época, que misturou, grosso modo, misturou um pouco de freak show, um pouco do surrealismo que estava vindo da Europa e juntou com essa imagem dos trabalhadores e acabou construindo um imaginário fotográfico americano, né, e até mais imagético, né, que é um grande surrealismo. E ela propõe que o século XX, fotografia americana, ela é toda embasada nessas 3 coisas, assim, né, da excrescência, da exceção, e aí isso daí deriva para tudo, né? E a primeira coisa que eu queria te perguntar, depois eu queria fazer um outro comentário, é a seguinte: você vê uma... Da onde vem isso? Ou seja, você se encaixa numa linha? Historicamente, você olha e fala assim, não, cara, na verdade, realmente, sabe, putz, sabe, os minimalistas americanos piraram com o meu cocão, era um assunto, sabe, o que você consegue se enxergar nessa essa linearidade que é sua, pessoal, ela está dentro de um contexto não Sim, só de sim, claro. design, mas também de uma construção acadêmica, de uma pesquisa. Quais são os seus papais? Olha, eu assim, uma vez quando eu trabalhei na Bienal, né? Eu trabalhava no educativo. A primeira vez que eu entrei na Bienal, eu trabalhei no setor educativo como assistente das coordenadoras do educativo. E uma delas, a Tânia Riviti, né? Hoje comanda lá o Ateliê 397 e tal. A Thaís. A Thaís, filha dela. A gente trabalhou junto, quer dizer, ela estava lá no educativo, na linha de frente, eu estava lá nos bastidores. E eu falei eu falei, olha, eu gosto muito de Baltus, eu gosto muito de Lucian Freud, né? Então, retratistas ultra figurativos, caras que eram figurativos numa época que todo mundo estava fazendo abstração, né? Então, aí ela falou assim, você gosta de arte degenerada, né? Então, eu acho que assim é um pouco isso, assim, eu não sei onde me encaixaria, mas eu seria numa linha de figuração, né? Mas também não, porque trabalho, por exemplo, do lá que eu te falei dos acasos, são totalmente abstratos. Assim, você estava falando do polímata, mas eu vou dizer de uma certa... eu gostaria de ser um poliglota da imagem, né? Eu gostaria de poder falar as várias línguas da pintura. Então, eu fico ali tentando entender uma série de questões. E eu só consegui, por exemplo, entender alguns artistas pintando, né? Então, você olhar e falar, puta, a luz é desse jeito que o cara faz. Putz, eu fui para a exposição, né, do Lucian Freud, né, em Veneza, lá teve uma retrospectiva enorme, junto com a Bienal de Veneza, não lembro o número agora, mas teve uma retrospectiva enorme do Lucian Freud. E eu fui lá ver. E aí eu vi um retrato, um autorretrato, que a luz do queixo, né, aquela contraluzinha daqui de baixo, ela não é dada com uma cor mais clara, mas com a direção da pincelada.
Então, quando a luz bate, reflete na direção da pincelagem, te dá o contra do queixo. Eu fiquei assim, falei, puta que pariu. Rapaz, olha isso, né? Eu não lembro quem era, acho que um dos irmãos Timóteo, que tem no Museu Afro, que tem um retrato de alguém com óculos, não sei se também num autorretrato, e aí o brilhinho do óculos é um raspado. O cara pegou a ponta do pincel, o cabo do pincel, e tirou o negócio. E aí, né? Então, falando de linguagem, né? Então, é isso que me move, né? A linguagem. É uma investigação apaixonada pela linguagem, né? E muitas vezes os meus parâmetros não são só os da arte, né? São da matemática, de uma maneira extremamente amadora, não sei, mal ser tabuada, tá? Mas os conceitos, né, de teoria dos números, né, né, infinitos de tamanhos diferentes, né? Você fala, cara, como é que alguém consegue imaginar que o infinito tem tamanho e tem tamanhos diferentes? Não é que é um só, né? Ou então, né, categoria de números imaginários, né? Uma raiz quadrada negativa, né? Que a princípio é uma coisa que não dá para existir, porque nenhuma exponenciação pode ser negativa, mas os caras admitiram que talvez você possa ter uma raiz negativa, e isso começou a responder um monte de coisa que eles não conseguiam responder antes. Né? Eu parei nos números irracionais. Na hora que o cara falou, existem números que são irracionais, eu falei, cara, sei lá, número do Willy Wonka, né, cara? O cara entrou no número do tem irracional e tem imaginário agora também. Números imaginários. E é belíssimo isso. Não é? Tanto que eu acho que é uma coisa muito interessante na ciência, é que eles têm um princípio que é o princípio da elegância. Você já ouviu falar? Sim, que encosta na estética. Claro. Sim, o princípio da elegância é o seguinte: se você tiver vários modelos possíveis e um deles for mais elegante do que o outro, mais simples, né? Provavelmente ele é o modelo mais sensato. Eu acho isso belíssimo. E encosta no universo da estética, da expressão. Cara, não tem do final das contas, de uma certa maneira, não tem diferença, porque a base de tudo isso, no meu humilde ponto de vista, é a linguagem. Né? Tudo nasce da linguagem. Né? Na verdade, nós somos só, basicamente, eu diria que nós somos linguagem. Né? A gente é um ser que interage, né? Tem uma interface com o que é real, é a linguagem. Né? É o que a gente consegue realmente aprender do que é o real. Né? Que é aí que eu queria chegar, cara. Porque tem um negócio que, quando a gente fala do olhar artístico nos nossos workshops, etc. e tal, o que a gente está tentando fazer uma proposição é de chegar para o cara e falar assim, cara, às vezes, para você poder enxergar a realidade, né? A realidade, você tem que trocar de óculos. E aí você troca de óculos e você vê outra coisa. E você vendo outra coisa, você pode elaborar outras coisas. Né? Você estava falando sobre essa questão desse quarto do hotel que você foi, e você ficou pirando nas sobrecamadas, camadas infinitas de cores que chegava num fúcsia impensável, né? De como é que dá para construir isso. E eu me lembrei, assim, eu estou nesse momento fotógrafo agora, né? E eu Sinal, parabéns mais uma vez, porque eu babo nas suas fotos. Muito obrigado. Muito obrigado. É porco. Mas porco nada, velho. Se aquilo é porco, mas e que é uma porco gostoso aquele. É um bacon, né? Não é porco. A pururucona. É uma pururucona da porra. Então, mas você sabe uma das coisas? Por exemplo, tinha, né? Agora eu estou com um celular podre, mas o celular que eu tinha tem uma câmera muito boa. E ela, num determinado momento, ela passou a se tornar importante para eu poder fazer a construção das fotografias, porque eu saía na rua e estava com ela. Teve um determinado momento que eu recuei, e aí que eu queria chegar, porque eu comecei a pegar, e hoje eu fotografo com umas câmerazinhas de turismo, daquelas tipo Cybershot, sabe? Sim. Que a princípio, tecnicamente, ela tem talvez menor qualidade, inclusive, só que ela a fisicalidade dela me obriga a sair enquanto fotógrafo. Ou seja, quando eu pego a minha câmera, eu já faz assim, sabe? E eu saio fotógrafo. E isso daí me traz um olhar diferente,
por causa da fisicalidade do negócio. Teve uma vez, Ale, que eu estava na Praça da República, eu não sei se vocês sabem, mas a Praça da República, ela tem, o piso dela é um piso que é como se fosse um ladrilho, mas é um ladrilho de meio por meio, vai? São mini ladrilhos, um do lado do outro. Tal. Eu estou parado no meio da Praça da República, eu olho, e em cada ladrilhozinho, alguém tinha escrito na caneta, e alguma coisa assim, tipo, você se foi, ainda sinto sua falta, mas o total da frase não dava 2 centímetros, mas não dava 2 centímetros. E eu pego a minha câmerazinha Cybershot, chego, dou um zoom naquilo lá, eu pego e tiro aquele detalhe, e eu chego e faço mais ou menos como você está falando, no sentido de você, tipo, olhemos, né? Olha o que eu estou olhando. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que se eu não tenho o meu drive do olhar, eu não encontro aquilo lá também. Você percebe? Não é só que você foi um agraciado, né? Porque é o que as pessoas fazem quando vão viajar para a Suíça, por exemplo, e olham o Alpes Suíços, ele pega o celular dele e faz assim. Mas assim, o Alpes Suíços, caceta, é um bagulho gigante, né? E tem 1 milhão de fotografias daquilo. Tem algumas coisas que passam pelo nosso olhar, no olhar do cotidiano, da banalidade, que o artista traz para a gente. Ele chega e fala assim, não é que ele revela no sentido de que as pessoas geralmente falam de revelar, elas esquecem que revelar significa velar novamente, né? Quer dizer, você coloca mais um véu, não é que você despe, né? Então, o que eu te pergunto assim como é que essa curiosidade, esse sentar na frente do negócio do hotel, olhar para aquele negócio e ficar brisando em cima daquele negócio, sem usar psicotrópicos, sem ter uma vida muito louca, ou seja, aquilo em si já é um grande delírio. Você acha que ele é um construto, que ele se constrói, ou que ele já existe, ele se refina, ou seja, que a gente treina, sabe? Essa coisa de você olhar e falar, cara, eu olho o mundo de um jeito diferente. Eu acho que talvez sejam as duas coisas. Eu acho que são as duas coisas. Mas eu acho que tem um certo despertar, né? Tem um certo despertar. De algum, né? Eu lembro que assim o meu despertar para a vida foi um dia que eu acordei de madrugada, menino. Falei, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso aqui? Estou vivo. Eu entendi que eu estava vivo, tá ligado? Eu falei, pô, mas eu estou vivo para quê? Né? Então, foi minha dúvida ontológica, assim, aconteceu numa madrugada com, sei lá, 8, 9 anos de idade. E, a partir disso, você começa a estar, né? E eu tive pais muito interessantes, porque eles sacaram a minha curiosidade e eles ficavam alimentando, né? Ficavam alimentando esse bichinho, né? Então, teve uma hora que eu queria saber o que é isso aqui, como é que faz isso aqui? Que história é essa, né? Você começa a se meter, né, nas coisas, né? Então você não se tolhe, né? Então acho que tem mas como eu disse, meus pais me sacaram muito bem, eles tiveram esse olhar, né? Tiveram essa delicadeza também porque também tem isso, às vezes a criança é muito curiosa, os pais vão lá e tesouram, né? Então, teve isso e acabou indo. Assim, eu frustrei, por exemplo, meu pai um pouco, porque ele achou que ia para publicidade. Até acabei indo, de uma certa maneira, mas ele achou que ia ser publicitário, né? Era tipo, ia trabalhar numa agência. E eu falei, não, eu quero fazer arte. Ele, hã? Mas isso dá dinheiro. Mas não importa, cara, isso é muito mais legal do que dinheiro, né? E isso é uma coisa maluca também, porque, né, você chega para alguém e fala, nos dias de hoje, no mundo que a gente vive, cara, fazer arte é muito mais legal que ter dinheiro. Óbvio que eu gosto de ter dinheiro, claro que eu preciso ter dinheiro. Custa caro material artístico. Por sinal, agora, com o dólar do jeito que está, além de não se achar, quando você acha, está uma fortuna. Eu mostrei para o Thiago outro dia, eu comprei uma caixinha desse tamanho, com meia dúzia de tinta, foi quase R$ 1,5. Entendeu? Tipo, né, quer dizer, tinha os pincéis também, mas ainda assim, caro para burro. Né? Então, óbvio que eu preciso de grana para poder
manifestar minhas coisas, tal, né? Mas eu ganho grana para isso, né? A grana que eu ganho é para gastar para sujar tecido, né? Sujar pano, né? Mas eu acho que é isso, acho que são duas questões, né? Tipo, eu acho que você vai construindo isso, mas acho que depende da pessoa, porque tem gente que você vai tentar mostrar, falar, olha isso aqui, não gostei, gostei, mas você não, aí você dá uma comida elaboradíssima, prefiro, sei lá, arroz e feijão. Não, eu também, eu adoro arroz e feijão, mas você não acha que não, né? Então tem isso, né? Então é maluco, né? Tipo, eu acho que, infelizmente... Quer dizer, eu acho que... E eu não acredito em talento, né, coisa nata. Eu acho que são... Né, você tem, talvez, algum grau de habilidade por outras questões, mas a algum momento tem uma chavinha que liga e não desliga mais, né? E tem gente que não liga a chavinha, não interessa. E tudo bem também, porque toca a vida do jeito que dá, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala também nos nossos workshops, né, que quando a gente pensa, né, no mundo das empresas, né, no mundo das organizações, a gente tem aquele estereótipo, né, de tudo compartimentalizado, né, todo mundo em suas baias, todo mundo chegando, batendo ponto, e que tem empresas que são super inovadoras, tem empresas tem empresas que já estão adotando o home office como a solução, tem empresas que já estão falando que não importa onde você está trabalhando, você vai ganhar os mesmos benefícios como se você estivesse trabalhando na sede e tal. E o artista, a mesma coisa, né? Que a gente, né, tem aquela coisa estereotipada do artista, né, que é muito louco, que, né, nasceu genial e tem a sacada, e a sacada acontece sempre, e tá muito louco. E assim, cara, todos os artistas... E assim, uma coisa que a gente não falou, né, é que na nossa modesta opinião, a gente está falando aqui com um dos grandes artistas da nossa geração, né? A gente... Eu considero. Considero. É assim... E que é... Desculpa. Não, isso aí eu comentando aqui, é um puta de um trabalho, né? Assim, tipo, é uma puta de uma profissão, né? Tipo, não é aquela coisa que você acorda e fica olhando. Posso contar uma história engraçada exatamente sobre isso? A gente está aqui para ouvir as suas histórias, né? Não, minha mãe tinha um namorado e um dia, nessa época eu ainda estava morando na casa da minha mãe, e ele estava na janela e eu lá no fundo esticando tela, o dia inteiro esticando tela. Porra, mano, esticar a tela machuca a mão, rala a pele, você sai acabado, né? Num dia de esticando, dependendo do tamanho das telas, aí você sai, um trampo braçalzaço, assim. E ele olhando, depois ele chegou para mim e falou, poxa vida, cara, dá trabalho isso aí que você faz, hein? Eu falei, porra, dá trabalho. Falei, cara, eu achei que em vida de artista o cara acordava de manhã assim, tô inspirado, vou lá pintar. Falei, dorme. Cara, assim, quantas noites não fiquei sem dormir para tentar resolver um negócio, ou, por exemplo, a CL do Centro Cultural, que eu tinha o meu trabalho formal, né, que é do estúdio de ilustração e design, que tinha que dar conta das coisas e tinha que produzir exposição em 6 meses, né? Eu acordava todos os dias 5 horas da manhã, ia para lá e ficava concentrado durante 3 ou 4 horas pintando, né? Com todo um set de tintas pré-preparados e pré-definidos, com uma estrutura ali na cabeça, pensando, tipo, eu dormia e acordava pensando, puta, tá, eu tenho que continuar isso deste ponto, o que está errado aqui, como é que é, puta, não deu certo, só vou poder retomar amanhã, né? Porque, além de tudo, por exemplo, tem isso, né? Você errou lá um tom, se você vai tentar retocar e a tinta ainda não está seca, que eu uso tinta acrílica, ela sai. Aí ela cria um buraco. Então, eu tenho que... A hora que eu errei, cara, você fala, vai embora. Amanhã você mexe nisso. Não dá para você mexer mais hoje. Né? E aí você volta para lá de manhã, você vai ter aquele negócio, né?
fala, puta que pariu, parou aqui, tem uma mancha, tem um que eu preciso resolver agora, como é que eu vou fazer? Teve uma tela, por exemplo, que eu estava tão ansioso para começar que eu fiz uma preparação mais ou menos. E eu comecei a pintar e ela tinha uma, né? E a tela que eu tenho que preparar agora para fazer esse tipo de pintura que eu estou fazendo, ela tem que ter uma lisura, ela não pode não ter muita textura, né? Para eu poder ter as passagens mais suaves, né? Senão eu ficar tudo em gruminhos, né? E ficou os gruminhos. E eu tentando dar as passagens ficava aquela coisa dura, né? Não, não tive dúvida. Meti a lixa na tela inteira. Lixei a tela. Lixei a tela. Lixei a tela, passei o verniz acrílico de novo em cima e vamos trazendo né, as profundidades. Então, é um trabalhão, cara. Né? Sim, eu estou fazendo isso há 30 anos. Ainda não cheguei perto do que eu acho que eu deveria chegar. E tem uma outra coisa, Lê, também, que é o seguinte. Primeiro, que são duas questões. A primeira é o nosso ciclo. Ele é um ciclo diferente do processo criativo, né? Ele é diferente porque ele não tem um ritmo protocolar. O que eu quero dizer? É exatamente isso que você está falando. Tem uma hora que você pode andar 8 quilômetros pela cidade e a tua cabeça não está ligada, né? No drive fotógrafo não ligou, você tem outra questão, e aí você chega em casa, você fica fritando, ou seja, você tem uma dinâmica diferente de enxergar, inclusive porque não é um botão, né? Não é um negócio que você aperta um botão, às vezes você olha e você não enxerga nada, né, cara? E a outra questão que eu acho muito interessante que você está falando, que eu concordo plenamente, e aí que eu acho que é interessante, é assim, o fazer artístico, ele te obriga a ser protagonista. E isso daí é um problema social que hoje a gente não quer ter, porque hoje, quando a gente tem uma vivência que é uma vivência só puramente de uma experiência dentro de uma estrutura hierárquica, o que acontece é o seguinte: você pode ir para o seu trabalho e não fazer porcaria nenhuma, contanto que você obedeça seu chefe. E aí você fica lá que nem um legume, né? E você fica numa demanda. No fazer artístico, não dá para você fazer isso. Não dá, porque é você se confrontando com você mesmo. E aí, quando você se confronta com você mesmo, desculpa para o pessoal que está assistindo, que nunca teve essa experiência de você fazer esse mergulho, eu vou falar, dói pacas, porque você se olha horroroso, depois você se olha... Meu, você tem que abrir as entranhas, você tem que... É uma coisa muito mais complexa, né? E, além de tudo, tem isso que você está falando, ou seja, além de você fazer todo esse processo, você tem que ter um domínio técnico mínimo. Você tem, por isso que eu estava falando, cara, desse mergulho que você tem na pintura, né? Quer dizer, você poderia ter um profundo domínio técnico e você não ter nenhum questionamento existencial nesse sentido, de tal maneira que isso aí, você resolver, você pega o que está pegando, não é verdade? Que é o que a gente vê, né, cara? Supermercado de arte tem uma pegada forte, assim, né? Qual é o zeitgeist aí do momento? Vamos lá, então o lance agora é hiperrealismo, né? Vamos pegar os chinês lá, pau no gato, vai para cima disso, e aí você tem um domínio técnico. Mas não, você tem uma inquietação, você tem esse olhem como eu olho, né? Então, eu vou colocar mais algumas camadas, então. Então, tem a outra coisa que é um compromisso, vamos dizer assim, do que você escolheu para fazer, né? Porque, assim, é isso, você não tem uma... Não cai... Você precisa trabalhar, errar bastante, estragar muita tinta, muita tela, até o ponto que você fala, né? E aí você cruzar, né, a parte técnica com a parte temática, o que você quer dizer, né? Você fala, puta, é isso, quero, né? E às vezes você nem tem muita consciência exata, né? Mas você fala, pô, é esse o caminho, né? Você entende que é por ali, né? E aí você tem que ter esse compromisso de discutir isso à exaustão, né? Até aquilo se, né? Então, por exemplo, a questão dos retratos, né? Eu
de uma certa maneira, né, e isso é verdade e mentira, eu sempre fiquei um pouco à margem dessa discussão racial. Tá? Eu sempre fiquei um pouco à margem. De uma certa maneira, não é mentira, né? Porque se eu, por exemplo, olhar os retratos que eu fazia, eu olhei pessoas negras, né? Algumas naturezas mortas que eu fazia eram baseadas não exatamente em religiões de matriz africana, mas nesse pensamento de uma religião mais primitiva, não no sentido pejorativo, mas de religiões primeiras, do qual você atribui a um objeto a sacralidade, atribui a um objeto o divino, né? Então eu construía esses fetiches, né? No sentido de feitiço, não a parte sexual da coisa, né? Que está ligada a esse pensamento. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu negava isso, sempre teve ali, né? Estava vendo, outro dia eu expus uma pintura que não ficou... Ela teve uma exposição num salão que chamava Em Torno de Zumbi, né? E era uma pintura que eu fiz em homenagem a um quilombo, né? O chamado Cafundó, que é aqui no interior de São Paulo, né? Numa época que isso não era um tema, né? Mas, enfim, estou falando isso só para... Voltei a fazer os retratos e eu queria ter feito o retrato, que agora eu vou fazer... Está em processo, né? Uma exposição sobre a minha família, né? Porque eu comecei a um pouco ficar estimulado, né? Também um pouco com essa temática, né? Ou com esse chamado, né? Desse levante, dessa onda. E eu falei, bom, tá, legal, mas se eu for falar disso, eu preciso falar... Se eu for falar sobre identidade, eu primeiro preciso investigar a minha, né? Eu não posso falar da identidade dos outros ou uma comum se eu não entendo a minha própria, né? De qualquer maneira, quando eu mandei um projeto para o Centro Cultural, eu não ia ter estofo, né, de tempo, de uma série de coisas para poder fazer esses retratos familiares, né? E aí eu peguei esse pessoal do meu entorno ali da Freguesia do Ó. Mas eu entrei em contato ali com questões subjetivas sobre a minha existência e a minha existência como brasileiro, homem, negro, né, paulista, enfim, né, que foi muito maluca, né? Porque eu comecei a pintar aquilo e aí você começa, tá, eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, como é que é isso, né? A um ponto de entender, por exemplo, que a minha subjetividade ela é imposta, né? Eu sou obrigado a ser negro, né? Eu sou obrigado a ser, né? Existe já uma atribuição que me é dada, né? Tipo, eu nasço com, olha, você é isso, você é assim, você vai gostar de samba, você vai jogar futebol, você vai por candomblé, ou você é isso, né? Antes de você chegar, antes de você entender o que, né? Então, e que é muito cruel. É muito cruel, né? Porque você é obrigado a já se defender de uma coisa né, que não necessariamente tem que te pertencer. E entenda que eu estou dizendo que eu estou execrando minha ancestralidade, não é nada disso, né? Mas é entender o fato de que como é que né, que o Silvio Almeida chama lá de racismo estrutural, né? Como é que isso me implica na vida, né? Então, né, você lembra a história, né, que você me perguntou por que eu estava sempre bem arrumado, não sei o quê? Eu falei, porra, porque senão, cara, eu só tomo blitz toda hora, né? Vão me encher o saco, né? E eu estava falando disso outro dia, eu falei, porra, por que eu tenho medo da polícia? Eu nunca fiz nada de errado, né? O pessoal, eu sou um cara meio quadradinho, meio certinho, não uso droga, bebo hoje em dia muito pouco, né? Um cara quadrado nesse aspecto, né? Eu morro de medo, a polícia passa, você já, né, às vezes você está aqui, fica na sua, mas bem que incomoda. Assim, só, por que isso? Né? Então, quer dizer, você tem toda uma subjetividade já que te é imposta na vida. Né? E eu comecei a entrar em contato
com isso e tentando entender, falar, cara, puta, o que eu sou, né? Porque daí você também começa a se questionar. Eu sou o que eu sou o que os outros querem que eu seja, né? Mas a parte bacana disso é que o que me proporcionou isso, muito mais do que a terapia, foi a arte, né? Foi o mergulho. Você fez um retrato belíssimo do Will Smith, do MC Will Smith, que é um brother querido, cara. Opa! Grande Will. A gente acabou se encontrando na sua exposição, tal, encontrei com o Will, e eu até fiz um vídeo uma vez com o Will, porque ele tem um trabalho muito bacana dessa coisa da batalha de temas, né? Porque as batalhas de rap, elas migraram, não é que elas migraram, ela derivou da batalha de sangue, né? Que é você é um chato, você que é feio, é uma batalha de agressão, que é uma sublimação da violência, para poder, né? Quer dizer, tem uma expressão tal, por uma batalha de temas. E eu queria conversar com ele sobre isso num vídeo que eu gravei, que deve estar no meu canal, tal. E toca do Will não chegar lá no Aroche, toca em meia hora, em 1 hora do Will, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele chegou, estava de boa, tal. Eu falei, desculpa, mas eu tomei um enquadro. Eu falei, como é que você tomou? Como assim? Eu falei, não, eu estava no ponto de ônibus. Eu estava no ponto de ônibus e tinha 3 caras que estavam também no ponto de ônibus. Chegou o camburão e falou, vocês 4 vão para a delegacia. E aí ele chegou e ele teve de articular toda uma situação para que ele conseguisse mostrar para o cara que é o seguinte, esses 3 e esse 1 não são 4. Entendeu? E aí ele só conseguiu ser liberado numa hora que ele chegou e falou assim, tá bom, você pode me prender, mas procura meu contato no WhatsApp dos caras. Pergunta, vê se tem meu contato lá. Se tiver meu contato, você me prende. Né? Aí o cara ficou meio desarticulado, viu que não tinha nada a ver com os caras e aí liberou o cara. Né? Então, esse assunto, né? Quer dizer, por mais que não seja o seu assunto, porque eu entendo, pelo menos pelo muito que eu conheço do teu trabalho e da sua pessoa, que eu entendo um pouco como... Eu me lembro do Ney Torraca, que sempre pediram para ele se posicionar, sabe? E o Ney Torraca falou assim, cara, eu não quero levantar essa bandeira, não sou obrigado, sabe? No sentido de entrar sabe, no fluxo dessa bandeira. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode fugir dela. Né? Quer dizer, então, exato. Então, tem essa dialogia e tem essa dialética aí dessa história. Né? Sim. Não, mas foi maravilhoso ao mesmo tempo, porque você começa também a soltar uns demônios aí, né? Que o legal é isso também, né? Porque daí a expectativa, um pouco né? Se for uma discussão, acho que até um pouco na baila aí com a galera, mas tá. Arte afro-brasileira, né? O que é arte afro-brasileira? O que é arte negra? Que diferença tem a pintura do Alexandre para a pintura de qualquer outro artista? Tem, né? Tem alguma diferença? Você entendeu? Então, óbvio, eu posso me aprofundar em alguma coisa, mas em termos pictóricos, né? Não faz o menor sentido, né? Sim, você não faz um resgate técnico, né, da busca dos materiais, da tribo, de não sei o quê. Não, não é isso. O pintor Alexandre, ele está implicado nessa questão enquanto existencialmente falando, e não necessariamente do ponto de vista matérico da expressão, mas ela acaba fluindo. Não, e o mais legal é também você quebrar a expectativa. Ou seja, você faz uma pintura que não é a que esperam que você faça, né? Que é muito divertido. Então, eu fazia pão, acho que vocês lembram disso, e vendia pão. E eu fazia pão de fermentação natural, né? Ainda não era tão moda, era uma coisa meio assim, enfim. Aí eu consegui um cliente, o cara ia comprar na loja que eu vendia, mas ele falou assim, cara, eu compro 20 pães, eu venho de Guararema, eu quero comprar direto de você pelo preço que você faz para eles, porque eu vou comprar né, o que você vende, talvez na semana. Eu falei, tá, beleza, tá, tem razão, vamos fazer. Aí ele me pegou por telefone, contato, tal, e daí ele falou, então tal dia eu vou buscar os pães na sua casa. Eu falei, beleza, eu moro em tal lugar, né?
Aí eu desci com a cesta de pão, ele olhou para minha cara. Alexandre, eu falei, ô cara, esse pão aí, eu achei que você fosse um alemão, né? Não um negão, porra. E aí eu falei, não é o caso. Mas assim, ele não foi de maneira alguma, ele foi preconceituoso, ele achou engraçado por conta do estilo do pão, então quer dizer, ele imaginou uma coisa e era outra, aí tá tudo certo. Mas é isso, né? Quebrar a expectativa também é engraçado, entendeu? Quando você as pessoas têm esse que é o enfim, a ver com a que a gente está falando dessa subjetividade imposta, né? Tipo, da atribuição, né? Você é isso, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, como se as possibilidades não pertencessem a todos, né? É uma coisa um pouco boba, né? E que se a gente volta na questão do olhar artístico, você também não tem poder nenhum sobre aquilo que você está falando, no final das contas, né? Porque também tem a subjetividade de quem está olhando, né? Sim. Então, você pode estar com todo esse discurso pronto na sua cabeça, mas você está você tá exposto ali para uma pessoa que, por motivos X que forem, né? De repente é isso, né? Tipo, pode estar diante de uma obra que simplesmente quis retratar, sei lá, tipo, uma almofada e o cara vê todo o sentido da vida naquela almofada, ou então alguma coisa que o artista estava pondo todo o ímpeto criativo e do sentido da vida dele, e ele olha e meu filho faz igual, meu primo está fazendo umas aulas na Udemy e ele já aprendeu umas técnicas lá, vai fazer melhor que isso Tá aí. bom pra caramba, já pode participar. Cara, tinha um menino, o Júnior Pimenta, acho que ele é do Ceará, se não me engano, que estava fazendo a exposição do lado da minha lá no Centro Cultural. Porrada a exposição do moleque, mas a exposição do menino era que eram os tapetes no chão. E que tinham frases escritas e frases viés político, exatamente, racial, de preconceito, de xenofobia, tal, né? Cara, era um tapete de chão. As pessoas, tipo, não comunicavam a coisa, né? Nesse aspecto, o meu trabalho era mais direto, né? Tipo, um retrato, uma pessoa, nossa, que bonito, nossa, que feio, ai, que legal. E, ok, né? Tem outras camadas, mas, a princípio, tem uma empatia, né? Do cara, as pessoas olhavam, não sabiam se podiam pisar em cima do tapete, se podia entrar na sala do cara e olhar, mas isso é arte, e ficavam lá, e outros trabalhos lá também, mas é isso, né? Mas tudo depende do referencial, voltando para o começo da conversa. Você vai lá, faz uma comida super elaborada e o cara fala, gol de arroz e feijão. Ou ainda pode ter dois canalhas, como eu e um amigo meu, que uma vez a gente estava numa Bienal. Isso, óbvio, né? Eu era bem moleque, né? Então, eu acho que conta um pouco a meu favor. Mas também um amigo nosso na Bienal e tinha uma obra que era tipo um iglu, e no meio do iglu tinha tipo uns cristais e tal, e era isso. E aí a gente resolveu fazer uma performance lá, então eu sentei, eu e ele de frente, com o cristal ali no meio, a gente ficava parado, olhando um para a cara do outro, a gente ficou. Tipo, e as pessoas entrando e olhando ali por dentro do iglu e eu e ele parado, olhando para a cara do outro. Não, realmente, porque a figura humana no meio da obra que a gente vê que o artista quis dizer que não sei o quê. Então ainda pode ter um aspecto externo, né? Que pode ser dois cretinos que vão lá e acabam Baixou com tudo a aquilo que Marina você queria Abramovic, vocês. Tem um outro lado também, que eu tive uma experiência muito divertida. Eu estava morando numa casinha lá na Vila Beatriz, que é ali, Vila Madalena, né? Uma casinha de fundo e tal. E tinha uma mulher, que era uma megera, que morava na casa da frente, né? Sabe aquelas casinhas de vilinha, né? E aí a Alessandra, que é a minha companheira, ela chegou e aí ela falou: meu Deus, a mulher veio aqui, ficou super brava comigo, brigou. A mulher era cascuda, né? Porque eu cheguei e falei que eu não gostava de cor-de-rosa, porque a véia pintou a casa inteira dela de um rosa pink, assim, e ela estava dentro de casa, conversando com a filha dela, falando assim, putz, eu não gosto de rosa. A véia entrou na janela, assim, como assim não gosta de rosa? E ela estava toda chorando e tal.
E aí eu cheguei, saí da casa, eu peguei, nessa época, a minha maquininha e eu tirei uma foto e mostrei para ela. Tava o varal da véia pendurado, todas as calcinhas dela eram cor-de-rosa. Todas os vestidos dela eram cor-de-rosa. A bicicleta era cor-de-rosa. Era tudo cor-de-rosa. E ela não conseguia enxergar. Ela estava achando que a véia estava brava com ela por causa da casa. Mas não, a véia era cor-de-rosa, entendeu? E ela não conseguia enxergar que a mulher era totalmente cor-de-rosa. Tanto que a gente, em homenagem à véia, pendurou aqui no banheiro de casa essa foto e ela está exatamente em cima da privada, né, onde a gente faz homenagens diárias à véia cor-de-rosa. Mas, gente, que papo maravilhoso, gente. Olha, brigadíssimo, Ale. Ale, a gente vai ter que repetir essa dose, porque não deu nem para o gosto, cara. Só arranhamos a superfície. Bom, é que, bom, também, cara, quanto 30 anos aí de quase de brincadeira? Mais, cara. Chato falar isso, mas é mais, cara. Difícil, né? Tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa. Bom, mas então, peraí, deixa eu agradecer aos dois pelo convite, e não só pelo convite, você sabe, Ale, que eu algumas coisas que você me ensinou que eu uso até hoje, uma delas é aquela da onda e da praia, que me serviu muito para a vida após aquilo, sabe? E, então, agradecer aqui formalmente a lição. E o Bari é organização, né? O Bari é o virginiano, né? Eu não, sou capricorniano com acidente em Capricórnio. Mas é que uma vez você falou, nossa, eu sou virginiano que é super organizado, não é isso? Eu não entendo muito dessas coisas, mas... Também não, eu só sei que eu sou capricorniano com acidente em Capricórnio. O resto é o que me conto. E extremamente organizado também, né? Me irrita um pouco. Mas, cara... eu sou o cara das planilhas. Pois é, mas você sabe que hoje em dia eu gosto disso, viu? Dá uma ajudada na vida, viu? Opa! Deixar tudo ali na... Sim, sim. O Excel é meu melhor amigo hoje em dia. Eu queria agradecer... Oi, só um minuto. Não, ia só falar para o Ale também deixar as redes, onde encontramos os trabalhos dele e tudo mais. Boa, quem boa, quiser. boa. Deixa eu só terminar de agradecer você, que é o seguinte, cara. Eu queria agradecer o trabalho que você faz, porque eu acho ele maravilhoso. Eu acho realmente uma das coisas mais bacanas que existem hoje. E isso daí não é um elogio, é uma constatação. E eu não queria agradecer você pela sua amizade, porque amizade a gente não agradece, a gente retribui. Tá? Opa! Então, extremamente retribuída. Assim que a gente brinca, tá? Mas coloca aí, passa aí a fita das redes sociais, tal. Não dá spoiler da maravilhosa exposição que vai acontecer lá, tal. Fica à vontade, cara. Bom, acho que me acham como Alexandre Ignácio Alves, lê-se Inácio, mas escreve-se Ignácio, nas duas redes, né? Tanto no Face quanto no Instagram, e o site está por vir, assim, não nasce esse site. Por sinal, né, Bari? Precisamos trocar aquela ideia? Conversaremos. Desde o ano passado que a gente está para trocar essa ideia, né? Mas tá indo. E aí... Mas não foi cobrança, não, que eu lembrei do site agora, porque ele pediu para falar a rede, eu falei, pô, quem vai fazer o Bari? Peraí. Então... foi uma cadeia de ideias. Mas... E é isso. Então, por enquanto, Facebook e Instagram, Alexandre Ignácio Alves. Maravilha, amiguinho. Muito obrigado. Maravilha, bom demais. Bom demais. Obrigado pelo papo, obrigado pela conversa, obrigado por tudo, cara. Beijão, gente. Pessoal, obrigado por terem assistido. Obrigado. Desculpa se alguém fez algum comentário que eu não observei, mas depois eu passo todos os melhores momentos aí, a gente vai botando aí durante a semana nas redes e coloca esse papo na íntegra lá no YouTube, tá bom? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Inter. Obrigado. Pronto, já estamos fora da rede. Obrigado, amiguinho. Foi bom? Porra do caralho. Oi, Caralho.
Olha, E- você sabe que eu tenho uma tatuagem de um rabisco seu, né? Eu já te comentei isso, né? Nunca É? contou. Não? Não. Uma vez a gente estava tendo uma reunião na uma central e você fez uns. A gente estava na reunião e você fazendo um rabisco. E aí eu te pedi para ficar com aquele rabisco Eu e virou lembro essa disso. tatuagem. Deixa eu Olha. ver se. E aí virou essa Ó, peraí, eu não tatuagem. quero. Eu não sei onde é Tá que você fez mostrando uma isso, eu não sei se eu piroca, quero né? ver, hein? Não, pera um pouco. Putz, como é que faz para. É que aqui, deixa eu Lembuco, tá chegar. escrito Lembuco, lembranças da viagem deliciosa de Pernambuco. Deixa eu chegar numa. Você lembra dessa piada? Onde tem mais luz aqui. Essa aqui, ó. Olha lá, peraí. O que é? Putz, aqui tá sem luz nenhuma aqui, né? Depois tira uma foto disso daí. Tira uma manda foto e aí. me manda. Não, vou mostrar agora. Agora vocês vão ver. As minhas. Vocês vão ver. Eu já levantei. Agora vocês vão ter que ver Vocês vão ter que ver minha Ó, panturrilha. Exato. Ó a cara da Isa. Pede ajuda para alguém Nada. competente aí, pelo amor de Jesus. É aqui. Deu para ver? Vi. Eu que fiz esse pilotinho com esse aviãozinho? Foi? Ixi, Foi Maria. você. Olha lá. Que da hora. Mas foi tipo rabisco de reunião. A gente na reunião e você ficou rabiscando. Eu falei, pô, mas eu quero ficar com isso aí. Mas você tem ainda o papelzinho? O Eu tenho papelzinho, também né? aqui, eu vou mostrar para vocês. Ai, cara, puta merda, essa pandemia é um caralho, né, cara? É. Uma groselha, né, cara? A gente devia fazer isso tomando uma, né, Ale? Nossa, Um senhor, charutão. senhor, charutão. Eu tenho, viu? Se Olha, quiser aparecer aqui, eu tenho uns coíba ainda aqui. que delícia. Tenho uns puros aqui, uns coibão bonito, viu? Tão fresco ainda. Olha, faz uma cara, cara, que eu não sei não sei o que é tudo isso, né? E pior de tudo que agora a gente ainda precisa tomar cuidado para não fazer nada de torto. Porque se for Não, pro hospital, a gente morre, né? exato. É. Exato. Tipo aquela coisa, o que é o pior que pode acontecer? Você morrer, né? Então, Exato. Meu pai. Mas Queridos, vamos que vamos. um beijo, brigadíssimo, querido. Foi demais. valeu. Cara. Eu que Quando agradeço. eu edito, vou marcando você. Eu vou fazer umas pílulas de 5 minutos, 7 minutos, jogar na íntegra, papapá, tá? Bacana, vamos aí. Beijão. Beijão. Fiquem bem. Beijos, valeu, gente. Até já. Tchau.